Alô, revolucionários, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Revolucionários do Emagrecimento. E hoje eu estou aqui com essa terapeuta, analista de emagrecimento comportamental maravilhosa, que já vem transformando a vida de muitas pessoas. E eu vou deixar que ela se apresente aqui para você. Vem para cá, Nani, se apresenta para o pessoal, fala de você, da tua profissão, de como, né, você vem transformando aí a vida de tantas pessoas, que inclusive tem várias perguntas aí, a gente já estava conversando aqui, trocando uma ideia antes desse episódio, e eu tenho várias perguntas aqui para te fazer, para que você mostre, né, para as pessoas todo o potencial do teu trabalho, como você já vem transformando a vida de tanta gente, e também como o emagrecimento comportamental te ajudou, né, a chegar nesse nível aí, tanto de resultado financeiro, como também de transformação que os pacientes que passam por você acabam tendo. Então, fica à vontade, se apresente, seja muito bem-vinda aqui ao nosso episódio. Olá, revolucionários! Que prazer, que honra estar aqui com a Lari, essa mentora maravilhosa, né? Poder ter te conhecido foi um divisor de águas na minha vida, no meu profissional, como pessoa. Então, fica aqui a minha gratidão para você também, né? Por esse espaço que você está abrindo. Eu sou Nani Bussi, como a Lari já me apresentou aqui. Hoje estou com meu perfil no Instagram, Instituto O Corpo Revela. E há mais de 10 anos eu atuo na área do emagrecimento comportamental, sou psicanalista clínica e forense, especialista em destrave emocional causado pós-trauma, né? E ao decorrer da minha caminhada, eu não trago apenas aquilo que eu aprendi, mas também aquilo que eu vivi. Sou uma ex-obesa, já pesei 139 quilos, vivi os dois extremos, da obesidade à anorexia com 42 quilos. Então, eu posso dizer que o diferencial do meu trabalho, que faz com que eu consiga olhar mais profundo, juntamente com todas as ferramentas que a Lari forneceu para nós durante a formação da UNEC, é também esse olhar de quem já esteve nesse lugar, né? De quem sentiu na pele o que é viver os dois extremos, tanto da obesidade quanto da anorexia, o quanto esses distúrbios eles atrapalham a nossa vida e acabam impactando nos nossos resultados, não só como profissional, mas também como pessoa. Então, o que me fez procurar a área do emagrecimento comportamental foi justamente entender o que passa por trás, né, do que acontece, o que nos leva à obesidade. Como ex-obesa, eu brigava com a balança e eu tentava de tudo que eles me diziam para conseguir emagrecer. Só que eu percebia que nada solucionava e que eu sempre acabava voltando para o mesmo lugar. Então, eu fui impulsionada a me compreender, a entender melhor como a minha mente funcionava. E quando eu descobri como a minha mente funcionava, emagreci mais de 66 quilos de forma natural, com mudança de comportamento, ressignificando pensamentos, foi onde que eu comecei a ter algo dentro de mim se movendo para ajudar outras pessoas que estavam aí. Então, eu comecei atendendo, de início não tinha esses recursos que a UNEC fornece para nós, então torna bem mais difícil. Você que está nos assistindo, que ainda não tem acesso a essa metodologia, a essas ferramentas, busque se matricule ainda hoje, porque faz toda a diferença na tua forma de atender, na maneira de você analisar o teu paciente. Então, não deixe de investir. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz na vida. Não é porque a Lari está aqui, não, mas é porque realmente facilita a nossa vida, o nosso dia a dia, e faz com que a gente enxergue de uma maneira muito mais profunda aquilo que o nosso paciente, o que a pessoa que vem até nós está precisando de verdade, né? De uma maneira única, para cada paciente, um olhar clínico profundo, para que ele também tenha resultados únicos. Então, essa é a Nani, apaixonada pelo que faz, amo e sou movida por resultados. Perfeito, Nani. E até puxando, né, um pouco aí do que você falou, você comentou que já faz mais de 10 anos que você trabalha com essa área de emagrecimento, né? E para quem está chegando aqui Uhum. agora e não sabe também um pouquinho da minha história, embora tenha um pouco aqui no nosso Instagram também, eu também passei, né, por essa situação de não cheguei a ter anorexia, mas eu tive bulimia, tive compulsão alimentar,
E a gente que passa por esses desafios, cada um com seus desafios, sabe o quanto que isso realmente é desafiador quando a gente vai tentar utilizar só métodos tradicionais. Às vezes até o medicamento, ele silencia aquele sintoma por um tempo, mas ele não trata. Então, realmente é muito desafiador para quem sente isso na pele e até vários profissionais que passam por essa situação, que querem trabalhar com emagrecimento, se sentem incapazes de ajudar outras pessoas, porque vivenciam aquilo ali e também estão nesse seu processo de transformação. E até deixando claro, né, para o pessoal, tem muitas pessoas que já trabalhavam com emagrecimento, que já estavam começando estudando toda essa parte de comportamento antes, mas o emagrecimento comportamental, assim como o termo mesmo, né, ele surgiu lá em 2017, quando eu começo a me questionar, né, nossa, o que é que eu faço, né, com toda essa formação, com tudo isso, e em 2021 que eu comecei a treinar ali os profissionais. Então, já vejo que tem algumas pessoas que, mesmo sem passar pela nossa formação, que acaba sendo a formação oficial de emagrecimento comportamental, já se põem também nesse posicionamento, né, de, eu trabalho com essa parte de emagrecimento, de comportamento. Então, existem pessoas, né, que se colocam nessa posição, nesse posicionamento que eu acho incrível, de trabalhar com emagrecimento comportamental, mas ainda não tem a formação oficial, como você falou, né? Não fez a UNEC, não passou pela UNEC e não usa as ferramentas oficiais e todo o entendimento que a gente tem do emagrecimento comportamental. Então, até para tu trazer um pouco, né, da Nani antes, né, de conhecer tudo isso e de levar essa transformação para a vida de outras pessoas, qual foi a principal diferença que você sentiu quando você realmente teve acesso a toda a metodologia, né? E antes, quando você estava ali estudando, tendo conhecimento, já fazendo os seus primeiros atendimentos? Eu posso dizer que é a segurança, né? Porque você tem um método validado, um método que ele é certo, então você vai muito mais segura na hora de você fazer uma análise, na hora de você entender o que está por trás, até porque as ferramentas e a metodologia ela é toda voltada já para essa questão, para que a gente tenha o máximo possível de acerto durante a análise, né? Então ela permite ir de uma forma mais profunda, não fica superficial, não fica no raso. A gente vê muitos profissionais, e eu, como profissional antes, eu tratava, mas tratava de uma maneira mais rasa, né? Não era tão profunda. E eu costumo de usar muito aquela questão da infiltração, né? A da parede com a infiltração. Então, justamente quando que a gente tem acesso a essas ferramentas, a gente consegue atuar literalmente na causa raiz. A gente não perde mais tempo com os sintomas. Os sintomas, eles servem como uma pista que vão nos levar aonde a gente quer chegar. E eu vejo que é aqui onde a maioria dos profissionais eles têm dificuldades. Pelo menos as pessoas que chegam até mim, elas falam, nossa, Nani, eu já passei por tantos profissionais, profissionais bons, só que nenhum conseguiu chegar tão profundo e trazer tanta transformação para a minha vida quanto a tua mentoria. E justamente por quê? Porque ela se inicia pela análise. Eu não começo nada sem passar pela análise antes, né? Para mim ter certeza do que eu estou fazendo e da onde atuar com o meu paciente. Então, esse é o diferencial, essa segurança, essa assertividade na hora de você tratar o teu paciente. É uma das principais viradas de chave para mim. Perfeito. E a análise, inclusive, que a Nani está falando aqui, eu vou deixar embaixo desse vídeo uma aula completa sobre análise do emagrecimento comportamental, que a gente analisa ali os perfis de emagrecimento, para quem também quiser se aprofundar um pouquinho, né, entender toda essa transformação que a gente está falando, vai aparecer algum card aqui ou um link aqui embaixo do vídeo para que vocês possam assistir tudo isso, né? E quando você fala da analogia da parede lá, né, para o pessoal entender, essa é uma analogia, gente, que eu sempre gosto de explicar, que é muito legal de você estar trazendo exemplos para trabalhar ali com o paciente. O que é que a gente faz aqui, né, no emagrecimento comportamental que é tão transformador ali para o paciente? Esse exemplo, né, eu conto em alguma aula que se o paciente, se você tem uma parede, né, a história da parede, eu estava falando do paciente, se você tem uma parede e essa parede tem uma infiltração, não importa quantas vezes você tente consertar aquela infiltração, se o problema é um cano ali interno estourado, a infiltração sempre vai voltar. Então, quando a gente atua de forma mais superficial, por mais que seja o melhor treino, a melhor dieta, os medicamentos, o profissional está ali sempre tentando remendar a parede, sempre tentando remendar a parede, né? E a causa raiz, o cano estourado, nessa metáfora, o que está vazando, está lá dentro. Enquanto a pessoa não resolver, a parede sempre vai continuar o vazamento ali acontecendo, né? Por isso que a gente
uso essa metáfora para explicar, até porque a gente trabalha corpo, mente e energia, que faz com que a gente Exatamente. tenha esse olhar mais integral ali do ser humano. E a análise, né, ela realmente é toda a base assim do emagrecimento comportamental. A gente tem outras técnicas, né, como a técnica magra, eu já vi você usando também bastante a técnica magra nos seus pacientes. Muito, eu uso muito a técnica Eu Magra, é uma das técnicas que eu não fico sem dentro da mentoria do MCR, que é, né, onde justamente a pessoa me procura pelas questões do emagrecimento, então não tem como abrir mão, os áudios para a pessoa depois estar ouvindo em casa, né, então tudo esse material, esse preparo, toda essa profundidade, que a formação ela nos entrega, que faz o diferencial no acompanhamento do nosso paciente. Perfeito. E a gente, né, tem todas essas técnicas, ferramentas ali para auxiliar também os profissionais a olharem isso e saberem resolver, né? Não ficar também só na teoria e conseguir, de fato, Exatamente. levar isso ali para os pacientes. Mas a análise, né, em si, que a gente está falando aqui, ela é a base ali do emagrecimento comportamental, que, como a Nani falou, ela traz uma visão muito clara para o profissional entender o que está acontecendo ali com o paciente. Inclusive, falando da análise, né? Conta um pouquinho aqui pra gente. Eu adoro ouvir as histórias. Antes da gente estar conversando aqui, a Nana já estava me contando várias histórias aqui também. Conta pra gente, né, uma história ou duas que mais te marcou nos teus atendimentos, quando você entendeu ali, né, o que é que aconteceu, a cliente chegou. E é muito interessante que eu vejo os profissionais que atuam com emagrecimento comportamental, normalmente eles atendem aquele perfil de paciente que, inclusive, está disposto a investir mais, porque vê que o seu trabalho é completamente diferenciado, e que sempre falam, eu já passei por diversos profissionais, e nenhum profissional me trouxe isso, né? Me relatou isso. Eles entendem o quanto que vale o investimento. Inclusive, se você está nos ouvindo aqui, você quer emagrecer, você está procurando um profissional para te ajudar a emagrecer, o Instagram, as redes sociais, os contatos da Nani vai ficar aqui embaixo desse vídeo. Procura ela, que é uma das profissionais que eu recomendo, que eu sei que usa ali toda a metodologia de uma forma muito assertiva e de uma forma que realmente entrega resultado ali para as pessoas, né? Então, conta um dos exemplos de pessoas aqui que você atendeu, que te marcou muito, por você realmente conseguir fazer esse trabalho diferenciado aí na vida. Então, são várias, né? Mas uma que me marcou e ela é recente foi de uma terapeuta, que ela me procurou primeiramente para tentar emagrecer. Ela é terapeuta energética, trabalha nessa linha toda ali, né? Uma profissional incrível. E quando eu comecei a escutar a história dela, ela veio procurando emagrecer. Só que eu comecei, através da análise, a ver que tinha mais coisas por trás, que não era só emagrecimento, né? Então a gente acabou descobrindo que o casamento já havia estado em crise, e por ela ser profissional, ela estava com o lado dela como profissional totalmente paralisado há 4 anos. Uma profissional incrível, mas há 4 anos, Lari, ela estava travada, ela não conseguia vender uma sessão, uma mentoria. E eu fiz análise com ela, dentro de 2 dias depois, que eu já ajustei algumas coisas, eu costumo fazer análise num dia, junto com a outra aplicação, e depois, numa outra sessão, eu trago toda a devolutiva para a pessoa. Então, fico ali mais de 2 horas explicando, conversando, trazendo essa clareza para a pessoa. E justamente após essa sessão da devolutiva, depois da análise, ela foi fazer um vídeo, coisa que ela não fazia há mais de 4 anos, e desse vídeo surge um cliente para ela, um paciente para ela. Então ela chegou assim para mim, emocionada, chorando, ela disse, Nani, você não tem noção, eu estava há 4 anos, até tem um testemunho dela lá, no depoimento dela lá no meu Instagram, eu estava há 4 anos paralisada. Em questão, no segundo encontro já, ela alugou o espaço dela, na cidade, alugou uma sala na cidade e hoje ela está atuando, emagrecendo e ajudando outras pessoas também. Então, é essa clareza que quando o paciente ele chega até você, vocês vão ver, vocês que estão, a Lari já escutou, eu já escutei, todo mundo que trabalha com essa ferramenta um dia vai escutar. A famosa frase, nossa, parece que você está lendo o que passa na minha mente. E eu costumo dizer, até esse é um dos meus jargões aqui, que o corpo ele revela o padrão que a mente esconde, né? Esse é o meu lema. E literalmente, não é que a gente lê a mente do paciente, é que o corpo denuncia, o corpo fala. E quanto mais você vai trabalhando com essas questões, você vai tendo mais sensibilidade, um olhar mais profundo. A ferramenta ela te treina para isso, para você bater o olho
e já conseguir diagnosticar o que a pessoa está tendo ali, antes mesmo de você sentar com ela e pedir as fotos para análise. Ela não é assim, Lari. Exatamente. As pessoas até acham assim, nossa, o que é, como é que isso é possível, né? E realmente tem todo um processo metodológico para que isso se torne possível, principalmente para a gente estar trazendo isso tudo para a área do emagrecimento, né? Com toda a metodologia direcionada para o processo de emagrecimento, quando a gente fala ali dos 5 perfis, né? Do falso magro, do compulsivo emocional, do alto risco, do pesado e do estético. Isso que você me falou, eu achei muito interessante, porque não é a primeira vez também que eu escuto de alguém que fala assim: a pessoa veio me procurar para emagrecer, mas resolveu o relacionamento, resolveu a profissão, resolveu o trabalho. Porque quando a gente trata a causa, aquela causa ela está travando várias áreas da vida da pessoa. E existe também o que eu chamo até de falso resultado do emagrecimento, que é aquela translocação do sintoma. Então, quando você vai, né, quando a pessoa vai procurar um profissional comum para emagrecer, o que acontece? Vamos pegar o caso, o exemplo dessa paciente, né? Ela estava lá com um desafio na área profissional, estava com um desafio no relacionamento e sem conseguir emagrecer. Se uma pessoa que está passando por isso, que tem uma causa raiz muito profunda, passa por um processo de emagrecimento tradicional e ela emagrece, a probabilidade do relacionamento piorar e do financeiro piorar é muito maior. Porque a dor emocional que ela estava sentindo aqui, que fazia com que o excesso de peso viesse como uma proteção, porque tem um ganho emocional, né, para a pessoa estar ali acima do peso. O excesso de peso estava ali funcionando como uma proteção emocional. Estava dando um ganho secundário. Se esse peso sai sem a pessoa tratar de fato ali a raiz do problema, o sintoma vai piorar em algumas outras áreas. Isso é tão verdade que é o que você mostrou, né? A partir do momento que você tratou a raiz, não foi só o emagrecimento que melhorou, mas o profissional melhorou. É bem provável que algo no relacionamento também tenha mexido ali também, porque quando a gente trata a pessoa no fundo, no que está acontecendo, o resto é só sintoma, né? Tanto é que você estava comentando que as pessoas, além de te procurar para emagrecer, também começou a te procurar para tratar outras Isso. questões ali também, É porque funcionar. basicamente é a mesma. Isso. Tem muitas profissionais que já trabalham como terapeutas, ou só que elas procuram também se posicionar no Instagram. Então, elas vêm, quando esse destrave acontece, a gente vai mexendo em várias áreas, algumas renovam, acabam renovando a mentoria, a gente vai elevando os níveis. Ah, então agora ela vai se posicionar como profissional no digital. É bacana, porque elas chegam aqui no CLT, a grande maioria, tanto homens quanto mulheres, e depois que tem esse destraves, é incrível, ela sai abrindo, uma abre loja, outra abre, não sei, sabe? É um destravar. E é isso que a mentoria, a UNEC, ela fornece para a gente. Esse material incrível que ele te dá acesso a essas camadas mais profundas, né? E literalmente isso que você falou desse desviar acontece muito, por exemplo, peguei vários pacientes que passaram por bariátrica, médicas que tentaram de tudo, fizeram bariátrica, só que acabaram engordando. E pior, foram para outros vícios. Peguei uma que foi para o vício da bebida. Então teve essa mudança, largou a comida, mas são aqueles medos da mente obesa, né? Que a pessoa emagreceu, mas a mente continuou pensando como uma mente obesa. Então, para não comer, porque o corpo já não suporta mais aquele tanto de alimentação, desviou e acabou indo para o vício do álcool. Então, teve todo um trabalho ali para essa questão, né, de ressignificação, para que ela conseguisse voltar a emagrecer e o principal, para que ela conseguisse vencer esse vício do alcoolismo também. Né? Então, tudo isso foi resolvido aqui dentro do acompanhamento. Perfeito. E até tem bastante pesquisa, né, que mostra isso, do quanto que quando a pessoa trata, faz cirurgia bariátrica e não trata a raiz, o quanto de Isso. pessoas, mais de 25% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica podem desenvolver alcoolismo, porque acaba fazendo essa translocação ali, principalmente da ferida do abandono, né? Quando a pessoa tem uma ferida emocional do abandono muito alta, a chance de desenvolver alcoolismo depois da bariátrica é muito grande, né? E, Nani, agora uma curiosidade que eu não te perguntei antes. Aqui, né, quando as pessoas chegam, quando as pessoas estão nos ouvindo, seja aquela pessoa que quer emagrecer e que já vai seguir a Nani lá no Instagram, lá nas redes sociais, né, para procurar saber mais aí sobre o acompanhamento dela também, ou aquela profissional também que está querendo começar a trabalhar com isso,
sempre fica, principalmente pelo lado dos profissionais, aquela dúvida de, nossa, o que que eu preciso ser para trabalhar com isso, né? E aqui, enquanto NEC, a gente tanto fornece todas essas ferramentas para quem quer começar do zero, ali com emagrecimento comportamental, como também para quem já trabalha na área de emagrecimento e quer migrar de posicionamento, quer trabalhar dessa forma incrível que você atua hoje. E a minha pergunta para você era, qual era a tua profissão antes, né? De onde é que vem a tua? Se você já tinha feito faculdade antes, não tinha feito, com que você trabalhava antes de você atuar com essa parte do emagrecimento comportamental? Então, eu sempre trabalhei na área da beleza, né? Eu já fui dona e proprietária de um salão de beleza também. Né? Vim de uma família onde todo mundo era cabeleireiro, todo mundo trabalhava nessa área da estética. Mas, justamente quando que eu comecei a ter esses problemas com a questão do peso, eu comecei a buscar. Então, me formei em farmácia, mas não me encontrei, não me achei ali. E comecei a fazer formações na parte das terapias, né? TCC, várias outras metodologias, neurociências, mas até chegar na psicanálise. Quando eu cheguei na psicanálise, eu comecei a entender mais sobre a nossa mente, né? Essas profundezas da psique, foi onde eu conheci você. E foi ali que eu comecei a seguir e disse: caramba, isso aqui se encaixa justamente com aquela visão que eu preciso, isso aqui vai me ajudar. Então, eu já atuava na parte da terapia, eu já tinha um conhecimento como psicanalista, só que me faltavam ferramentas para facilitar o meu processo. Então, eu sempre disse que um dos principais motivos que me fez entrar para a UNEC foi justamente o quanto eu achava incrível a forma de você trazer sobre essa questão da obesidade. Foi aí que eu me encontrei, foi aí que eu comecei a entender mais por esse lado da questão da gordura como uma proteção, como um mecanismo de defesa, e foi onde eu entrei para o NEC. E desde que eu entrei para o NEC, só veio somando, né? Só veio agregando ainda mais valor para aquilo que eu já fazia. Então, mesmo que você já seja profissional e você acha que você saiba tudo nessa área, pode ter certeza que você vai descobrir que você sabe muito pouco ainda. Que ainda tem muito mais para você descobrir, muito mais ferramentas para você usar, que vão facilitar e trazer ainda mais resultados para quem sentar na sua mesa, né, junto com você. Perfeito, né? E também para quem está começando do zero, né? Todo o processo que a gente busca estar trazendo aqui na UNEC é para também dar essa segurança para quem está começando Isso. agora, né? Para quem está ali não tem muita experiência, assim como você, eu percebo que chega muitas essas pessoas aqui também que passaram pelo processo de emagrecimento, que querem uma profissão, né, com propósito, que querem ajudar mais pessoas e também querem ser muito bem remuneradas. Então é interessante, né? A gente está olhando para essa questão financeira, que é um ponto de crenças de muitas pessoas, o quanto que vocês também desbloqueiam esse lado financeiro também. Tá. E hoje, por exemplo, a Nanda, a gente estava conversando sobre isso, né? Valores ali de investimento, o quanto que ela cobra na mentoria dela, porque as pessoas investem porque realmente vale. Então, você vê uma profissional como ela, como você, né, que se dedica, que estuda e que hoje cobra muito mais do que vários nutricionistas que têm não sei quantas pós-graduações, que já são excelentes profissionais, mas que mesmo eu vejo assim, eu sou, gente, eu falo isso que eu sou nutricionista, tá? Eu fiz todas essas pós-graduações também, mas nos falta esse entendimento do porquê a pessoa não consegue seguir a dieta, né? Você monta lá o melhor treino, também sou personal de formação, o melhor treino, a melhor dieta, faz toda a suplementação, analisa todo o exame de sangue e a pessoa continua travada. Então, chega muito esse tipo de paciente que já passou por profissionais muito bons e que está faltando Exato. a parte ali que é o que você entrega, né? Exatamente. E até com a gente mesmo, né? Eu tinha muita resistência em fazer academia. Eu não me via dentro de uma academia de jeito nenhum. Fazia exercício em casa, na rua, mas na academia era algo que eu tinha uma resistência muito grande. E quando eu entrei eu comecei a entender sobre os perfis, eu comecei a ver o porquê que eu tinha essa resistência, né? Então eu comecei a falar com o meu personal, comecei a mostrar para ele, né? Eu tenho bastante o estético com alto risco aí, né? Então fica um pouquinho aquela questão de tem alguém mandando em você, alguém dizendo como é para fazer essa resistência. E quando você entende isso, não traz benefícios só para a vida do teu paciente, mas traz benefícios para a sua vida. Então, eu vi a minha vida evoluir e destravar enquanto eu trabalho. Então, ano após ano, eu venho vendo isso, essa evolução, né? Tanto como profissional,
como também quanto pessoa, né? Esse crescimento, você começa a entender melhor a tua casa, você começa a entender melhor os teus filhos, você começa a entender melhor o teu esposo, e tudo isso traz benefícios para a gente, né? No geral. Ai, com certeza. E era essa pergunta que eu ia te fazer agora, né? O que a mais, né, além dessa parte profissional, que a gente acaba olhando muito para esse lado profissional, mas o que mais de conquistas você acabou tendo, tanto do ponto de vista de conquistas de a partir do momento que a gente começa a atender, começa a trabalhar ali com o nosso propósito, começa a ser muito bem remunerada, né? Você tinha comentado antes que chegou, tá aí nessa faixa de faturamento já entre 10, 15 mil reais. O que é que mudou na tua vida, né? Quando você alcançou esse nível de faturamento, chegou aí a faturar mais de 10 mil reais por mês, tanto do quesito de realização de sonhos, como também na tua família, Uhum. no teu processo com você. Muda tudo, né, Lari? Porque hoje eu vejo que o nome Nani Bussi, ele ultrapassou fronteiras já, né? Então, eu tenho paciente em outros países, Dubai, Estados Unidos. E isso, assim, era algo que quando eu via no Instagram as pessoas atendendo pessoas de outro, eu disse, meu Deus, mas como é que esse povo acha, né? Esses profissionais. E com o crescimento do meu Instagram, com o reconhecimento, Deus foi abrindo as portas e foi proporcionando, né? Deus foi trazendo, o universo foi trazendo, cada um pega como que crê, né? Mas Deus ele foi trazendo essas pessoas para mim e isso abriu portas de network, novas oportunidades. Então eu consegui adquirir muitas coisas que eu sonhava, que eu planejava. Algumas ainda estou desenhando, né? Ainda estou co-criando, vamos dizer assim. Mas eu pude entender a capacidade da gente literalmente pôr em prática aquilo que a gente aprende e ver que o limite é a gente que impõe. É aquela história bíblica que diz das vasilhas, né? O azeite só parou de jorrar porque não tinha mais vasilha. Enquanto tiver vasilha disponível, vai ter azeite jorrando. Né? Então eu creio muito nisso, que às vezes não é porque a gente não é bom, não é porque a gente não sabe atender, é porque literalmente a gente trava, a gente paralisa, a gente se condiciona a isso. E a partir do momento que na sua mente você desenha essa vida e você assume esse profissional com força dentro de você, o próprio Deus, o próprio universo, ele vai trazendo essas pessoas, ele vai fazendo essas conexões como essa que nós estamos tendo aqui agora. Né? Para mim é uma honra poder falar com a Lari, saber que eu entrei aqui, nunca imaginava estar num bate-papo direto com ela, e olha o quão agraciada que eu sou. Né? Então, isso é um dos diferenciais, não só a questão financeira, mas essa liberdade, né, de você poder ter uma agenda, você ter um tempo com o teu filho. Hoje eu não me limito mais, eu não preciso encher a minha agenda. Antes eu trabalhava com uma supercarga e menos faturamento. Hoje não, hoje eu atendo menos pessoas, mas com faturamento muito maior. Então, isso posso investir em estudos, eu tenho tempo de sair com a minha família, tenho tempo de buscar alguma coisa para ir para academia. Antes eu não tinha tempo nem para academia. Hoje eu consigo ajustar a minha agenda e tirar aquelas 2 horas é minha. Né? Então, isso tudo também, de certo modo, eu atribuo à formação, porque ela me trouxe esses benefícios também, né? Perfeito. E uma outra curiosidade, né? Quando você começa a estudar, eu sempre falo, né? Cada pessoa tem o seu ritmo de estudo. Tem aquelas pessoas, eu sou a pessoa que quando eu pego qualquer coisa para estudar, eu amo maratonar conteúdo. Não tenho muito aquele perfil de estudar de pouquinho, mas também tem aquelas pessoas que precisam ter um ritmo de estudo ali mais moderado. Como é que foi o teu processo assim de estudos dentro da UNEC? Você já estudando, né? Entrei na UNEC hoje. Em quanto tempo, mais ou menos, você já começou a ter os teus primeiros resultados? No primeiro mês. No primeiro mês eu já. Porque assim, eu devorei, né? Então, assim, eu devoro. Se eu pego alguma coisa para estudar. Só que assim, eu estudava e aplicava. E aqui tem a diferença. Não adianta você ir lá devorar, querer pegar só por causa dos diplomas e você não entender nada. Então, eu pegava, estudava, aplicava, via o que para mim funcionava, o que eu precisava adaptar dentro da forma de eu trabalhar. Mas a técnica eu magra, eu já fui usando, já fui fazendo os áudios, já fui usando, né, testando comigo mesma. Então, assim, desde o começo, mas eu lembro que até acho que eu tinha dado esse depoimento para você da outra vez. Eu lembro que no meu primeiro mês na UNEC eu já tinha vendido a primeira mentoria, já com essa metodologia da análise de perfil, tudo certinho. Na época, se eu não me engano, por R$ 1.700, né, esse acompanhamento.
Eu trabalho um pouquinho diferente de algumas colegas, eu vi que tem algumas colegas que elas vendem a técnica e o magra separada, a análise separada. Eu vendo tudo dentro da formação. Então, quando eu vendo a mentoria, eu vendo o acompanhamento completo. Isso foi uma coisa minha, né? Eu encontrei que assim funciona melhor para mim. Então, quem vem para a mentoria comigo, ela vai ter acesso a todos esses materiais, a todo o destrave, um acompanhamento de quase 3 meses ali com sessões semanais, onde eu vou caminhar com a pessoa. Mas já no primeiro mês, Lari, eu tive o retorno, vamos dizer, daquilo que eu investi. Não, perfeito. E assim, a forma que você atende também era a forma que eu atendia. É Sério? engraçado, sério, é engraçado porque o que acontece? Porque uma coisa, eu sempre até explico isso para os alunos, né? Uma coisa é a partir do momento que eu preciso te ensinar um conteúdo, de transformar aquilo em uma metodologia, explicar todo o processo científico por trás para você aplicar. Só que quando, Uhum. inclusive, a minha grande dor quando eu criei o emagrecimento comportamental e quando eu comecei a criar as mentorias, era porque eu tinha muito conhecimento e eu não sabia como vender aquilo. Aí eu fazia assim, gente, como é que eu vou explicar para uma pessoa? E aí, quando a gente começa a estudar sobre marketing, a gente entende que precisa explicar de uma forma simples, né? Como é que eu vou explicar para uma pessoa que eu sou personal, que eu sou nutricionista, que eu faço análise de perfil de emagrecimento, que eu faço técnica eu magra, que eu faço isso, que eu faço aquilo? Se eu tenho muita opção ali para a pessoa, ela vai ficar confusa, né? Então, Exato. quando eu crio a metodologia antes de transformar isso na UNEC, eu vendia a mentoria de emagrecimento comportamental. E aí a pessoa, quando chegava, eu fazia análise, fazia técnica magra e ia acompanhando a pessoa ali com as sessões. Quando eu comecei a ensinar para os alunos, né, tanto é que na UNEC a pessoa estuda a primeira técnica magra e depois estuda os perfis, mesmo que os perfis sejam toda a base nossa. Por quê? Porque a partir do momento que vocês entram na UNEC, né, enquanto alunos, o nosso foco aqui também é fazer o retorno financeiro acontecer. Então, como a Nani Tá. falou, né? No primeiro mês já tive resultado, já consegui vender, porque é rápido você estudar, você aprender, você aplicar. E aí, os próprios alunos me fizeram ver, né? Porque cada pessoa, por mais que tenha ali uma forma de ser feita, da mesma forma que a Nani adaptou, que outros alunos acabam adaptando questões para a sua realidade, o ser humano, ele é flexível. Então, também tem essa flexibilidade ali para você estar atendendo e estar fazendo isso também com segurança. Então, depois que eu comecei a ensinar para os alunos as metodologias, que alguns alunos começaram a aplicar separado também, eu vi, e também funciona separado. Aí que a gente tem, né? Então, você pode vender, né? Tanto é que hoje, no formato que a gente ensina a UNEC, que ela tem 3 fases. Na primeira fase, o aluno aprende a técnica magra. Na segunda fase, ele aprende a análise do emagrecimento comportamental. E na terceira fase, tem as outras ferramentas, o alinhamento do PSA, a terapia de emagrecimento comportamental. Mas eu fazia exatamente isso como você faz. E eu gosto muito desse formato. Então, a pessoa, quando ela entra na UNEC hoje, ela aprende a técnica magra. Aprendeu análise, junta a análise com a técnica magra. Aprendeu acompanhamento, junta e faz tudo. E aí, como eu também ensino muito essa parte de vendas para vocês, né, eu enxergo muito assim: você vai lá, vende o teu acompanhamento, vende a tua mentoria que tem tudo. Agora, vamos supor, eu vou cobrar 3.000 na minha mentoria, vou cobrar 3.000, 1.500, 2.000, cada aluno tem o seu valor ali, que é um valor que a Nani pode provar aqui, né, que é muito possível de ser vendido com muita facilidade. Aí, digamos que Sim. você foi lá e fez a oferta para uma pessoa, a pessoa não pode comprar naquele momento aquele valor de 3.000 reais para fazer uma mentoria completa e ela quer muito fazer. Aí existe o processo de dar um sell, né? Então eu vou te vender só a técnica magra, eu vou te vender só a análise. Por isso que quando a pessoa entra na UNEC, existem várias formas hoje de utilizar essas ferramentas, né? Mas eu comecei exatamente como você, fazendo tudo E junto. eu gosto dessa parte, dessa forma, porque de certa maneira você consegue ir acompanhando, porque às vezes você vai pedir para a pessoa ouvir o áudio, mas às vezes quantas pessoas que compram e não fazem certinho como é para fazer? É. Então, ela estando toda semana nesse acompanhamento, você sabe que ela vai fazer, que ela vai estar ali empenhada, né? Porque eu vejo que não é só a gente se preocupar em vender, pelo menos isso é uma coisa minha. Eu quero que realmente aquele que sente comigo tenha resultados, até como você. Eu acho que para você, como mentora desse método, criadora da UNEC, o teu sonho, o teu maior desejo é que realmente você veja os profissionais tendo resultados, né?
colocando em prática tudo aquilo que você se empenhou. E aqui é a mesma coisa, eu falo, eu sou movida por resultados, eu sei que não depende só de mim, mas naquilo que tiver dentro de mim, eu vou dar o meu melhor para que realmente o meu paciente ele saia desse ponto de onde ele chegou e chegue onde ele quer. Eu acho incrível que eu gravo sempre quando eles chegam tudo com aquela carinha, assim, triste. Passa na segunda sessão, na terceira sessão, já é outra pessoa, já vem com cabelo diferente, já vem arrumada, já vem com batom. É muito interessante. E hoje eu trabalho com tanto público feminino quanto público masculino. Então, tem uma grande procura também por homens, né? Que querem emagrecer, que querem destravar. Aumentou muito a procura por homens. Eu percebi isso, que Homens com o também decorrer do crescimento cresceu mais. tem muitas questões emocionais que até para o homem mais desafiador, né? Conseguir olhar, conseguir trabalhar. E quando a gente sabe também essa questão dos perfis, acho que fica mais fácil, né? Dele conseguir lidar. Por exemplo, eu tive caso, eu já atendi homem também. Eu sempre me posicionei muito mais para o emagrecimento feminino quando eu atendia, mas quando chegava alguns casos de homens ali, eu acabava auxiliando. E eu lembro que eu atendi um caso de abuso, inclusive, de um homem. Então, os homens não vão se abrir para uma profissional qualquer que ele não entende que ela tem uma seriedade para tratar aquilo, né? Pelo menos comigo, Exato. todas as pacientes que tiveram questões ali mais desafiadoras, essa segurança que a gente passa ali para a pessoa, tanto a pessoa que tem consciência que passou, como a pessoa que não tem consciência, mas que o corpo registrou ali também, a gente consegue trabalhar isso de uma forma muito assertiva, né? E agora, para a gente já ir finalizando aqui o nosso episódio, eu quero ouvir a Nani hoje, né? Como é que você se sente hoje com o teu trabalho? Não, tem mais uma pergunta muito importante aqui para deixar esse nosso podcast ainda mais imperdível, impactante para quem está assistindo, inclusive para compartilhar com as amigas, com as tias, com todo mundo aí, para realmente ter um aprendizado, né? E entender principalmente que o emagrecimento não é só o treino, a dieta faz parte, mas não é só Exato. isso. Se você pudesse ensinar algo, imagina que tem uma mentorada aí na tua frente. Olha, vocês vão ganhar uma mentoria gratuita aqui da Nani. Se você pudesse ensinar algo que você aprendeu aqui no emagrecimento comportamental, para essas mulheres, para essas pessoas que você ajuda, esse tipo de pessoa que vem te procurar para emagrecer, o que é que você ensinaria para essa pessoa? Olha, são várias coisas que é até difícil, né? Mas a primeira coisa que eu ensinaria é para ela. Eu gosto muito de usar essa metáfora aqui, né? Enquanto você procurar no espelho a pessoas que os outros querem que você seja, mais você se distancia de quem você precisa e é, né? Ou quer se tornar. Então, a primeira coisa que eu sempre ensino é aprenda a se olhar com os olhos que o pai te vê. Né? Por mais que você tenha sido rejeitada, por mais que você tenha sido abandonada, o principal que a gente precisa aprender é olhar para a gente internamente e parar de buscar essa aprovação dos outros, né? Parar de procurar, até porque para quem não sabe quem é e não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E quando a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente fica solto. E é muito perigoso estar solto, porque a gente começa a se prender em coisas, em crenças, em padrões, e a gente se distancia cada vez mais. Né? Então, aprenda a se olhar com carinho. Aprenda a entender o teu corpo além daquilo que o espelho mostra, né? Tanto é que o nome da minha mentoria é Além do Espelho. É aquilo que os olhos não conseguem enxergar, mas que o corpo denuncia que está aí. Então, aprenda a olhar para o seu corpo não como seu inimigo, mas como seu aliado. Ame o seu corpo, ame a si mesmo, para que assim você consiga buscar esse desejo que você tanto espera alcançar, né? Esse corpo que você deseja alcançar, porque o corpo um dia se vai, mas e a essência, né? Onde é que fica? Então, aprenda a se olhar com carinho, aprenda a investir em você, aprenda a não se anular, mas a querer cada vez mais priorizar, porque ninguém vai priorizar por você. A prioridade ela precisa vir da gente, a gente precisa priorizar. Para quem não tem tempo hoje para cuidar do corpo, para fazer uma formação, para ir atrás dos sonhos, vai ser aquela pessoa que um dia vai estar roubando o tempo de outra pessoa para cuidar dela mais para frente. Então, se cuide, se priorize e não se anule. Esse seria o meu ensinamento para quem está ouvindo a gente aqui. Perfeito. E que ensinamento, né? Principalmente na era de hoje, gente, isso é muito importante. Tá? Com certeza, quem já ouviu isso que a Nani trouxe aqui e conseguir internalizar e conseguir aplicar no seu dia a dia,
já vai ter uma transformação gigantesca, porque hoje, na era que a gente vive de muita comparação, comparação na internet, né? Mulheres ficando cada vez mais magras ali, até de um ponto que sai do que é saudável e se olham no espelho se criticando, falando mal do seu corpo. Então, isso vai enfraquecendo a gente realmente, quem a gente é enquanto pessoa. Se a gente se critica, qualquer crítica que vem de fora pega na gente e a gente começa a acreditar que nós somos aquilo ali, né? Então, parabéns, parabéns, amei o nome da sua mentoria e parabéns por essa profissional que você é, que vem transformando tantas vidas, vem transformando tantas pessoas, vem levando, né? Eu falo assim, gente, eu não acredito que teve uma época na minha vida que eu não queria ensinar isso que eu ensino para as pessoas, porque eu tinha um ego tão inflado que eu achava que eu ia resolver os problemas do mundo sozinho. E hoje, uma das minhas maiores satisfações é ver profissionais como você, como vários outros profissionais que passam por aqui, que pegam esse conhecimento, que adapta para a sua forma e que leva isso para o mundo, né? Que é o conhecimento é de vocês, né? Não é meu. Eu acho que eu só Transbordar, faço né? parte dessa missão de trazer isso para que vocês brilhem, para que vocês saibam a capacidade que vocês têm e vocês levem isso para muitas pessoas, pessoas que eu nunca vou conhecer, pessoas que eu nunca vou alcançar. E isso é o que realmente assim traz para o meu coração assim no final do dia aquela paz, aquela felicidade, aquela sensação de que estamos no caminho certo. E para a gente finalizar também, né, além de você ter dado aqui o teu aprendizado, fala para as pessoas que estão nos ouvindo, principalmente para aquelas pessoas, né, que querem emagrecer, como é que elas podem te acompanhar, como é que elas podem ter o teu atendimento, e também para aqueles profissionais ou pessoas que pensam em trabalhar com emagrecimento, o que você daria de conselhos para ele, né? Até se fizer sentido para as pessoas saberem mais informações também sobre a UNEC, a gente vai deixar também as informações aqui embaixo. Então, primeiro, traz aquela tua mensagem para quem busca emagrecer. E, claro, se fizer sentido, gente, conheça o Instagram, conheça o trabalho da Nani, é uma profissional maravilhosa, como vocês estão vendo aqui. E é isso, já estamos finalizando aqui, senão a nossa compulsiva emocional fica o dia todo aqui batendo Falando, né? papo, não Já é? vai o dia. Então, eu sempre costumo oferecer, isso é uma forma de gratidão minha, é uma consultoria bônus comigo, onde eu vou ouvir a sua história, é diretamente comigo, não é terceirizado, eu vou lhe ouvir, vou lhe apontar possíveis causas que estão tanto impedindo o seu emagrecimento quanto a sua evolução na vida no geral. E a partir de então, vou te explicar como é que funciona esse acompanhamento comigo e tudo que vem agregado junto com ele, né? Então, tem o link lá no meu Instagram, pode chamar lá, vai vir direto para o meu WhatsApp. A gente vai agendar, a gente vai conversar e eu tenho certeza que os resultados que você tanto espera, eles vão te alcançar. Não é você que vai correr atrás deles. Eles vão vir atrás de você quando você aprender a se posicionar e olhar para o teu corpo do jeito certo, né? Perfeito. E o meu recado para E deixa eu até já te interromper um pouquinho, a gente vai colocar aqui embaixo desse vídeo, tá? Nem, não, não, eu não quero nem saber se ela vai autorizar, então todo mundo que vai assistir esse vídeo aqui, não sei nem como é que a Nani vai dar conta de tanta gente chegando, mas entre em contato com ela, entre em coloca aí que contato eu dou com jeito. ela. Se você tem interesse, ela vai deixar aqui esse link ou um formulário para vocês preencherem, até para ela te conhecer um pouquinho mais. Vai ficar aqui embaixo todas as informações para quem quiser sentar, conversar com ela, entender o que está acontecendo, já receber esse super presente aí também. Isso. E para o profissional que talvez até tenha dúvida, já recebi muitas pessoas que me procuraram, porque a gente sempre estava compartilhando conteúdos aqui da UNEC, já me procuraram, Nani, realmente isso funciona? Nani, realmente é assim tudo que a Lari fala? Gente, é muito mais do que a Lari fala. Você pode ter certeza que a formação ela entrega assim, que você fica lá e fica, e fica, e fica. É muito conteúdo, é muito vídeo, é muito bem explicado. Então, se você está cocheando entre dois pensamentos, será que eu invisto? Será que eu não invisto? Será que eu vou ter o retorno? Vai. Claro que vai depender de você também, né? Não vamos jogar a culpa em cima da UNEC se você pegar todo o conteúdo ali e deixar engavetado. Precisa ter a nossa parte também. Então, consciência, né, gente? Consciência de que você precisa assistir às aulas, pôr em prática para que você realmente tenha esses resultados. Assim como a gente vai passar para os nossos pacientes, se eles não porem em prática, vai tudo em vão.
Mas eu tenho certeza que você é inteligente, eu tenho certeza que você é uma pessoa que já está em busca de algo a mais para a sua vida, então invista sem medo, tá? Se precisar, tiver alguma dúvida, quiser tirar alguma dúvida comigo, me coloca à disposição aqui também, Lari, porque às vezes tem pessoas que querem realmente ver, né? Se a gente não está aqui só no bate-papo, né? Não, pode chamar lá, eu vou te dar atenção, eu vou lhe ouvir, vou lhe orientar, e fica aqui o meu apoio para você, né? É uma área que vem crescendo muito, muitas pessoas estão precisando de uma profissional como você, como a Lari, como eu, para que realmente traga uma mudança de vida para elas, não só no momento. A gente fala emagrecimento, mas eu vejo que vai muito além, porque quando a gente fala emagrecimento, Lari, a gente limita. Emagrecimento por si só ele já traz um peso. Agora, quando a gente diz uma transformação de vida, que é o quê? Quem passa pela tua mentoria, quem vai passar pelas técnicas que você aplica aqui, vai ter, ela não vai só emagrecer, ela vai ter a vida transformada em 360. Então, assim, não é só sobre emagrecimento, você pode ter certeza que vai muito além. Então, compra, não fica com medo. Já fiz o meu merchandising aqui, já fiz o da Lari também. Já ajudei aqui. E é assim, gente, e é porque realmente a gente sabe, né, o quanto que a gente se dedica, o quanto que a gente estuda, se especializa para levar isso para as pessoas, que é o que move a gente, né? Nani, obrigada pela tua participação, foi incrível, eu tava morrendo de saudade aqui de conversar com você, é uma profissional tão maravilhosa, tão incrível, super simpática aqui, né? E eu acredito que vocês também, que estão aqui nos ouvindo, né, que ouviram a história dela, a história de pacientes, de como essa transformação acaba acontecendo, e tudo que ela te ensinou aqui vai também colher muitos benefícios aqui desse nosso episódio. Mas também lembra de acompanhar tanto a Nani no Instagram, como também o nosso Instagram aqui, para que você sempre tenha atualizações e possa aprender cada vez mais, não só sobre emagrecimento, como ela falou, né? Emagrecimento é só a pontinha, é só o resultado que as pessoas querem. Mas quando acontece uma transformação na nossa vida, é o emagrecimento, é o profissional, é o relacionamento, não só o relacionamento amoroso, né? Mas a forma que a gente se relaciona ali com as outras pessoas que também passam a ser transformadas. Nani, mais uma vez, gratidão. Que Deus te abençoe cada vez mais. Que a tua vida, o teu trabalho impacte a vida de cada vez mais pessoas que passam por você. Eu tenho certeza, ó, chega toda arrepiada quando eu falo isso. Eu tenho certeza que você vai levar essa transformação para a vida de muitas pessoas que estão precisando e que vão te valorizar, porque você se valoriza, você sabe essa profissional incrível que você é. Gratidão por estar aqui. Amei o nosso papo. E você que está aqui nos acompanhando, gruda aqui no nosso canal do YouTube, que em breve também teremos outros episódios aqui do podcast Revolucionários do Emagrecimento para te inspirar, para mostrar que você pode se emagrecer, para mostrar histórias incríveis aqui e fazer com que você que quer emagrecer ou você que quer levar essa transformação para a vida de várias pessoas aí que precisam disso, já comece a ser transformado a partir de cada episódio. Beijo para vocês e até o nosso próximo episódio.